Gente, na nossa disciplina de história, nós iremos para a página 256, o ciclo da borracha. Ao longo da história do Brasil, a extração de diversos produtos das matas brasileiras estimulou o deslocamento de muitas pessoas pelo território. Entre esses produtos está o látex, substância líquida retirada de uma árvore chamada seringueira, que é utilizada para produzir a borracha natural. No final do século XIX, o látex passou a ser amplamente utilizado pela indústria, tornando-se um produto muito valorizado. O auge da exploração do látex no Brasil ocorreu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período ficou conhecido como o ciclo da borracha. Tá bom, pessoal? Atraídos pela promessa de encontrar trabalho e boas condições de vida, milhares de pessoas migraram para a região norte do país com o objetivo de trabalhar na extração do látex. A maior parte dessas pessoas vinham da região nordeste do Brasil. Leia o texto a seguir. Aí nós temos esse textinho aqui, ó. As repetidas secas que ocorreram no final da década de 70, né, de 1870, estimularam ainda mais a vinda em massa de sertanejos para a Amazônia. Estimativas da época calculam entre 250 a 300 mil o número de nordestinos que ingressaram na região entre os anos de 1870 e 1920. Aí nós temos aqui a imagem de uma pessoa extraindo o látex, né? Aí nós temos aqui, ó, gente, na página 257. A vida em meio à mata. As pessoas que trabalhavam na extração do látex, conhecidas como seringueiros, enfrentavam difíceis condições de vida em meio à floresta amazônica. Elas viviam isoladas nas selvas, em pequenas cabanas improvisadas. Doenças como malária e a febre amarela eram comuns e não havia acesso ao atendimento médico. Além disso, os seringueiros recebiam salários muito baixos. Gente, naquela época, né, passou-se a extrair o látex, né? E ele foi atraindo várias pessoas para trabalhar naquela área, certo? Mas eles viviam em condições precárias, certo? Eles recebiam muito pouco. Também eles corriam risco de adquirir várias doenças, segundo a má condição de vida que eles tinham ali naquele ambiente, certo? Era uma área econômica boa, porém eles não eram valorizados na extração, na forma de trabalho que eles faziam lá nesse local, certo? Na página seguinte, nós temos a nossa atividade, página 258. A primeira questão diz assim, ó, que produto encontrado na região norte do Brasil passou a ser amplamente explorado no final do século XIX? Aí vocês vão lá no textinho e respondem o nome do produto, tá bom? Para que esse produto era utilizado? Certo? Aí vocês vão responder, pessoal, até a quinta questão. Na quinta, você vai formar frases com as palavras abaixo, ok? Na página 259, nós iremos estudar o problema da seca. Ao longo do século XX, por causa das difíceis condições de vida agravadas pela seca, muitos nordestinos deixaram seus lugares de origem em busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Leia o poema a seguir. Encontrei em meu caminho terra batida, sol estorricante, vegetação secando, a água acabando. Encontrei em meu caminho família vinda ao longe, de pés descalços, roupa surrada, passos lentos pelas estradas, são os retirantes, solitários com olhar distante, apenas levam consigo a esperança de encontrar vida melhor. Aí nós temos aqui a imagem desse povo retirante, tá bom? O pai, a mãe e os dois filhos. A migração de nordestinos se intensificou a partir de 1930, quando grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo passavam por um processo de crescimento industrial. Esses migrantes
foram empregados em diversas atividades nos grandes centros urbanos, principalmente nos setores da indústria, da construção civil e do comércio. Aí aqui nós temos, pessoal, alguns conceitos. Estorricante, que produz forte calor, que resseca e quase chega a queimar. E retirante, que é aquela que se retira, que deixa um lugar, certo? Na página 260, nós temos esse textinho falando sobre o êxodo rural, certo? Faça uma leitura dele para vocês poderem entender. Na página 261, nós temos aqui, ó, a migração para o centro-oeste. A partir da segunda metade do século XX, a região centro-oeste do Brasil passou a receber cada vez mais migrantes. Conheça a seguir alguns fluxos migratórios para essa região. Aí nós temos aqui, ó, a construção de Brasília. Em 1956, o governo brasileiro iniciou a construção da cidade de Brasília para ser a nova capital do Brasil, em substituição ao Rio de Janeiro. Para realizar esse projeto, o governo necessitou da mão de obra de muitos trabalhadores. Dessa maneira, milhares de pessoas migraram de diferentes regiões do país, principalmente do Nordeste, para trabalhar na construção da nova capital. Após o término das obras, muitos desses trabalhadores, conhecidos como candangos, ficaram morando em cidades perto de Brasília. Aí aqui nós temos os migrantes do sul. Por volta de 1970, milhares de pequenos proprietários rurais do sul do Brasil, que estavam endividados e enfrentavam dificuldades para manter suas propriedades, migraram em busca de novas terras. Muitos desses pequenos proprietários migraram principalmente para a região centro-oeste do Brasil, onde era mais fácil adquirir terras. Nessa região, os novos proprietários passaram a desenvolver a agropecuária, criando gado e cultivando soja, trigo, milho, entre outros produtos. Pessoal, foram atraídos pessoas para a construção da nova capital do Brasil, que antigamente era o Rio de Janeiro. Aí, com a construção de Brasília, né, ela foi atraindo várias pessoas para trabalharem nessa construção dessa nova capital. E aí, como elas foram atraídas para a construção da capital, eles passaram a viver ali nas cidades arredores da capital, né? Que passou a ser Brasília, certo? E aqui os imigrantes do sul, eles foram atraídos, né? Por conta das dívidas e o enfrentamento de dificuldade, eles passaram a ir para essa região, para poderem ganhar dinheiro, para poder melhorar de vida, tá bom? Aí, uma das atividades que eles desenvolveram, foi a agropecuária, né? Que eles criando gado e cultivando soja, trigo, milho e entre outros produtos. Isso, pessoal, atraído para essa região por conta do enfrentamento das dificuldades que eles estavam, tá bom? Estavam passando naquele período. E nós temos aqui na página 263 a nossa atividade. Página 263 e 264. Tá, pessoal? Até daqui a pouco.